Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui quem fala é João Romeu Morelli, sou professor de teologia, pastor, e estou aqui nas últimas semanas gravando uma série de vídeos curtos sobre o panorama do Novo Testamento. Se você voltar, você vai encontrar aí quase uma dezena de vídeos com explicações desde o contexto histórico, político, religioso, social, geográfico do período do Novo Testamento. E a gente vem nas últimas semanas tratando de textos específicos do Novo Testamento. Falamos dos evangelhos sinóticos, falamos do livro de Atos, fizemos uma breve introdução às cartas de Paulo e estamos estudando os blocos das cartas paulinas. O último vídeo, você pode voltar aí no vídeo anterior, você vai encontrar aí um pequeno relato sobre as duas cartas que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses. E hoje eu quero tratar sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Você já pode ir se inscrever no nosso canal, pode clicar no sininho para receber as notificações, para que você possa acompanhar essa série de estudos. Eu te convido também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhe com suas amigas, com as pessoas do seu grupo de convívio, com as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Seja aí pelas suas redes sociais, Facebook, pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, espalhe esse vídeo aí para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desse canal. Então vamos lá, nós vamos estudar hoje a primeira e a segunda carta que Paulo escreve aos irmãos que moravam na cidade de Corinto. Se você visitar o Novo Testamento, o livro de Atos, que é o livro histórico sobre o desenvolvimento da igreja primitiva, você vai ver que Atos relata sobre duas passagens de Paulo nessa cidade. Duas vezes que Paulo visita a cidade de Corinto. Ele visita Corinto na segunda viagem missionária e na terceira viagem missionária. Ali em Corinto, Paulo investe uma parte razoável do seu ministério. Nós podemos falar com um certo grau de certeza que a segunda cidade que mais tempo teve Paulo habitando nela no exercício do seu ministério, quer dizer, a segunda cidade onde Paulo gastou mais tempo na evangelização e no pastoreio foi a cidade de Corinto. Só perde para Éfeso como a principal cidade de investimento de Paulo. Então Paulo passou no mínimo mais de um ano na cidade de Corinto, pregando, evangelizando, plantando e alicerçando aquela igreja. Na igreja de Corinto, Paulo encontra um casal que vai ser um casal parceiro do seu ministério. Priscila e Áquila. Eles são evangelizados e ganhos por Paulo na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, Paulo ganha também um outro companheiro de jornada ministerial, Sóstenes, que era um dos principais da sinagoga da cidade, que foi ganho a Cristo. O texto bíblico mostra que Paulo evangelizou e ganhou um certo grupo de judeus naquela cidade para Cristo, mas principalmente gentios foram alcançados pelo evangelho através do ministério de Paulo naquela cidade. Uma cidade grande, cosmopolita, uma cidade portuária, uma cidade que tinha cidadãos de várias partes do mundo antigo que ali habitavam, uma cidade que era parte de uma rota comercial importante, uma cidade de uma cultura cosmopolita para aquele tempo. O que isso quer dizer? Uma cidade onde várias culturas se encontravam. Então, se era uma cidade onde várias culturas se encontravam, alguns aspectos fortes da cultura daquele tempo eram predominantes. Então, quer dizer, a filosofia grega, a língua grega, o culto grego, né? Alguns historiadores afirmam que você tinha ali aquele culto fortíssimo a Afrodite na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, onde a igreja foi plantada. Então, ali em Corinto, eles tinham esse culto e que culto era esse? Era um culto que era um culto da fertilidade, onde haviam mulheres que eram prostitutas cultuais, que ficavam ali naquele templo e que as pessoas, elas ofereciam o seu culto ali, mantendo relações com essas mulheres. Era o culto da fertilidade e era o principal culto, o principal centro religioso de Corinto era esse. Como também você vai encontrar depois lá na cidade de Éfeso com o culto a Diana, eram bem similares. Então era uma cidade que tinha uma religiosidade pagã fortíssima, uma cidade economicamente forte, pujante, uma cidade que rapidamente teve uma igreja florescente. Mas uma igreja que floresce trazendo todas essas mazelas para dentro da igreja.
Então, se você ler as duas cartas de Paulo, você vai ver que Paulo enfrenta uma série de problemas que ele tem que atacar, doutrinar e discipular aqueles irmãos. Provavelmente Paulo escreve essas cartas no seu período de viagem também. Então ele passa em Corinto, evangeliza, sai de Corinto provavelmente para Éfeso, e de Éfeso ele escreve essas cartas. E possivelmente, a gente não pode afirmar com certeza, mas possivelmente Paulo não escreveu apenas 2 cartas para essa igreja. Os estudiosos do Novo Testamento chegam a mediar entre 3 a até 5 cartas que Paulo pode ter escrito à igreja. E possivelmente, a primeira carta que nós temos na Bíblia, 1 aos Coríntios, não foi a primeira carta que Paulo escreve a esses irmãos. Tanto é que na primeira carta Paulo fala assim: já por carta vos escrevi para que não se associe com os pagãos desse mundo. Então assim, você tem lá no texto bíblico, na primeira carta aos Coríntios, Paulo falando que já tinha escrito uma carta anterior. Alguns estudiosos falam que a segunda carta aos Coríntios pode ser uma junção de 2 ou até 3 cartas, porque Paulo está fazendo um percurso de ensinamento na segunda carta, e no meio da carta ele muda o ciclo de ensino, então possivelmente seja a junção de 2 textos. Então tem várias discussões relacionadas às cartas, mas que com grande grau de certeza, Paulo escreveu mais de 2 cartas aos Coríntios, com um grande grau de certeza. Uma responsabilidade teológica, dá para se afirmar isso. Então sim, por quê? Porque era uma igreja forte, crescente, e uma igreja que tinha muito problema. Lembra que, se você voltar nos vídeos anteriores, quando eu falo das cartas, a introdução às cartas, a gente aprende que as cartas elas nascem por demandas da igreja. A igreja tem demanda, o apóstolo não pode ir lá, ele envia uma carta para poder disciplinar, doutrinar, pastorear esses irmãos de maneira remota, né? De maneira remota. Corinto tinha muito problema. Se você ler o texto, você vai encontrar sérios problemas de divisão. Tem um texto famoso onde você tinha grupos, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Divisões, né? De Pedro, um grupo mais judaizante. De Paulo, um grupo voltado mais para a coinonia, para a comunhão, para o ensino paulino. Grupo de Apolo, que é difícil você falar, quem que é esse grupo de Apolo? Talvez um grupo voltado para a retórica de alguns conteúdos do Antigo Testamento. E o de Jesus é aquele grupo, né? Se todo mundo é dividido, eu sou melhor do que esse, que eu sou de Cristo. Então você tinha facções, grupos fortes de divisão dentro da igreja. Você tinha na igreja de Corinto, por exemplo, quando eu citei do texto aqui de não se associar, né, você tem um pecado gravíssimo que acontece na igreja, permitido pela igreja, que Paulo trata lá de um sujeito que tinha um caso com a madrasta, e a igreja aceitava e apoiava. Paulo tem que tratar da imoralidade na igreja. Paulo tem que tratar de uma discussão que se tinha, se podia ou não comer comida sacrificada aos ídolos, porque era muito comum nas grandes cidades do período antigo, as carnes, os alimentos que chegavam às feiras para serem vendidos, principalmente as carnes, primeiro passavam no templo para ser consagradas. Então boa parte das carnes eram sobras do sacrifício dos tempos pagãos. Então o cristão pode ou não pode comer essa carne? Ela contamina ou não contamina? Aí Paulo ensina sobre a ordem do culto, porque o texto mostra claramente que a igreja ela tinha uma desordem litúrgica. Então você tinha uma bagunça na igreja, todo mundo falava ao mesmo tempo, profetizava ao mesmo tempo, um tanto de gente falando em língua ao mesmo tempo. Aí Paulo tem que ir lá e disciplinar. A igreja não tinha ordem no uso dos dons. Aí Paulo tem que falar a necessidade. Os dons servem para edificação da igreja e não para promulgação de alguém, não para elevar o nome de alguém, não para status, mas para cuidado ministerial da igreja. Então Paulo tem que falar para que serve cada dom, o uso de cada dom, o exercício do dom. Paulo tem que ensinar sobre a ceia, porque o texto fala em 1 Coríntios que a ceia, em vez de ser um momento de comunhão, estava sendo o retrato da divisão. Porque a ceia do período do Novo Testamento é muito diferente das ceias que comumente são exercidas pela igreja evangélica no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Não era aquele momento, uma vez por mês, 2 vezes por mês, onde você pegava um pouquinho de suco, um pão. Não, era um grande almoço. Era a festa ágape, como alguns teólogos chamam, né? Onde as pessoas se reuniam, ali cada um levava um prato de casa, partilhava aquele almoço coletivo e no meio do almoço celebrava a ceia. E Paulo fala que na igreja de Corinto, aquele que levava o seu prato de comida, comia e não dividia com ninguém. A tal ponto de gente comer até passar mal, gente beber vinho até ficar bêbado, e outros irmãos só olhando porque não tinha nada para comer. Então a festa da comunhão estava sendo a expressão da divisão da igreja.
Então Paulo tem que doutrinar isso tudo numa igreja que questionava muito o ministério de Paulo. Então se você ler tanto 1 Coríntios quanto 2 Coríntios, Paulo tem que defender o seu ministério apostólico porque a igreja questionava a autoridade de Paulo sobre ela mesma. Dê até um tempinho aqui para você raciocinar isso. Irmãos, a igreja de Corinto questionava o ministério apostólico de Paulo. Questionava a tal ponto de dizerem que Paulo escrevia duramente nas cartas, mas quando estava presencialmente com os irmãos, ele era uma pessoa desprezível. Essa é a expressão que aparece no texto. A sua carta vem com palavras duras, mas quando você chega, a sua presença é desprezível. Quer dizer, você exorta à distância, mas quando você vem aqui, você é uma pessoa dócil. Aí Paulo tem que falar para os irmãos que ele era apóstolo deles, porque Cristo assim havia feito, porque Cristo tinha um chamado como apóstolo, aparecido para ele, o ministério dele era confirmado por Cristo e por eles mesmos. Porque quando Paulo fala que eles eram uma carta viva, era que Paulo, no final das contas, dizia assim, quem olha o meu ministério pode reconhecer o meu ministério pela vida de vocês. Então as ovelhas de Corinto testemunhavam que o ministério de Paulo era verdadeiro. E Paulo defende o ministério apostólico de cuidado sobre aquela igreja, ele exorta aquela igreja, ele mostra que foi Cristo que o chamou, que o exemplo daquela igreja crescente era o referencial do ministério de Paulo. Então Paulo foi altamente questionado naquela igreja. Então olha o tanto de problema que eu pontuei aqui para Paulo escrever essa carta, já ali no meio da década de 50, meio ou início da década de 60, Paulo tem que escrever essa série de cartas para doutrinar uma igreja problemática. Uma igreja que está lotada de resquícios do mundo dentro dela, onde Paulo à distância tem que discipulá-la, discipliná-la. É bem diferente da igreja de Tessalônica, que tem problemas mais teológicos, problema da escatologia, que tem um problema da esperança para a vida cotidiana. Ali não, ali Paulo tem que tratar de problemas sérios da igreja. Problemas litúrgicos, problemas eclesiológicos, problemas de vida espiritual, de santidade, indisciplina pastoral. Paulo tem que tratar disso tudo e ele trata isso nessas duas cartas, apontando o caminho certo para a igreja de Corinto, chamando aquele povo ao arrependimento, à responsabilidade. Alguns temas bonitos aparecem em Corinto, como a expressão do amor, ou o texto belíssimo que Paulo apresenta em Corinto sobre a ressurreição. Ele faz uma ode à ressurreição como um tema central da teologia, né? Se não existe ressurreição, nada mais é válido, nenhuma doutrina cristã teria sentido se não houver ressurreição. Então Paulo também é bem denso no texto. Mas grave isso, quando você lê Corinto, pense, o apóstolo Paulo está disciplinando uma igreja extremamente problemática, e que precisava de uma direção, de um norte pastoral. Quero deixar aqui como indicação de leitura, sua biblioteca, este texto, Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, da editora CPAD, Lawrence Richards é o autor. O que esse comentário tem de relevante? Ele faz análise dos textos bíblicos procurando aspectos históricos e culturais. Então a ideia do autor aqui não é fazer uma explicação do texto pelo texto, mas levantar aspectos culturais e históricos que podem facilitar o melhor entendimento do texto bíblico. É uma boa indicação também para a sua biblioteca. Próxima semana, próximo vídeo, nós vamos tratar sobre a carta de Paulo aos Gálatas, como Paulo lida com os aspectos e as necessidades dos irmãos daquela região ali que ele envia o seu texto. Deus abençoe. Qualquer dificuldade, assista novamente o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários aí que a gente vai respondendo. Um forte abraço, Deus abençoe.